Toque de Bola. Oferecimento Excelsior Seguros, a sua companhia de seguros desde 1943. Muito boa noite, amigos da Nova Nordeste. É um prazer estar com você outra vez, entrando na sua casa. Peço licença para que você possa nos receber para um papo agradável no Toque de Bola itinerante. Hoje a gente está aqui nessa casa sensacional. O Léo pegou imagens, né? Vai soltar essas imagens ao longo do programa desse local que é fantástico, o Chalé 92. Vocês vão ver os ambientes que tem aqui, é algo inacreditável. Tem um restaurante em São Paulo chamado Figueira Rubaiá. Eu sou fã desse restaurante, tem uma figueira bem grande no meio. Aqui só não tem a figueira, mas a estrutura é a mesma, só com muito mais zelo, com muito mais capricho por parte do dono. O proprietário aqui, ele passou 2 anos arrumando o Chalé 92. Você vem aqui pelos 4 cantos, na Rua das Crioulas, você pega a esquerda na Rua das Pernambucanas, que você vai ver do lado direito, antes do Hospital Jaime da Fonte, você vai ver do lado direito o Chalé 92. Venha para cá no fim de semana, no final da noite, no happy hour. É sempre muito legal e muito agradável. E hoje a gente tem um cara que dispensa apresentação, está aqui com a gente. Foi jogador do Sport, foi jogador do Botafogo, jogador do Santos, jogador do Belenenses de Portugal, do Naval de Portugal, jogou no Guarani de Campinas, jogou no Santa Cruz, encerrou carreira e foi tricampeão com o Santa Cruz nos bastidores. O Sandro, você está na minha frente pelo seguinte, eu fui pseudo-jogador, eu fui jogador de júnior, você foi jogador de profissional, né, e jogador dos bons. Eu fui gerente de futebol, você foi executivo de futebol. E eu quero ser treinador de futebol e você também foi treinador de futebol. Então você conseguiu o auge, que é trabalhar nos 3 setores. E também, de quebra, trabalhou na imprensa. O Sandro fez um programa com o Nildo, com a rapaziada, aqui na Nova, né, no domingo à noite, antes do nosso Tá na Rede. O Sandro, quem era o grupo, Sandro? Boa noite. Boa noite, Léo, é um prazer estar aqui com vocês. Era Tony Lucas, o apresentador, eu, Chiquinho, Nildo e depois chegou o Adriano. Então o time era bom, né? Era muito dentro de campo, então nem se fala. Fora de campo, bastante eloquentes, né? Todos falam muito bem, todos têm a dicção muito boa e tem um conteúdo de futebol muito bom. Então, Sandro, vamos começar, como se diz na brincadeira, pelo começo. Você tentou ser jogador em tudo quanto é canto, ninguém te quis, aí gratuitamente, do nada, você terminou sendo jogador de futebol. Conta essa história. Pois é, Léo, eu fui fazer teste no Botafogo da Paraíba, fui fazer teste no Alto Esporte da Paraíba, uma carta que o Fred Oliveira mandou para Manuel Raposo, eu acho que era o presidente na época da Federação Paraibana, e a gente não conseguiu fazer o teste. Aí, como a gente veio da Paraíba, de João Pessoa, à tardezinha, eram as 3 horas, a gente foi direto para o Arruda fazer o teste. E eu lembro como hoje, até hoje é meu amigo Rubens Salim, quando a gente chegou ali pela Rua das Moças, aqui, chegou naquele portão ali onde entra a imprensa, Rubens Salim gritou: não tem treino para menino hoje aqui não, pode ir embora tudinho. Botamos a chuteira embaixo do braço, a bolsa e fomos embora para casa. E aí fiquei, como eu morava ali em Engenho do Meio, né, até hoje meus pais moram por ali, meus irmãos, eu fui ver o treino do Náutico na Universidade Federal de Pernambuco e olhando o treino descalço, sem camisa, Pedro Manta, que hoje é treinador, faltou um menino para treinar no infantil do Náutico e ele gritou: ô Galego, eu digo: ô professor, entra aí para completar o treino. Galego, ele tinha cabelo nessa época, viu? Grande, hoje eu tô careca. Então, foi assim, aí eu entrei no coletivo descalço mesmo, fiz um bom coletivo com ele só para completar o time do Náutico. Acabou que depois ele veio falar comigo: olha, Sandro, você joga bem, quer ficar com a gente? Eu disse: o que eu mais quero é isso, só que ninguém nunca me deu uma oportunidade. Então depois ele foi pro esporte e acabou me levando pro esporte, pro infantil. Eu era meia, ele me colocou de zagueiro. E dali, eu com 15 anos já era juniores, com 18 eu era profissional do esporte, 19 já era capitão. E fazendo 22 anos fui vendido do esporte pro Santos. Então devo muito a Deus, a meu pai, minha mãe, família, lógico, e muito a Pedro Manta, que me deu essa oportunidade, que falta para muitos atletas hoje, muitos jovens que querem fazer teste e não tem essa oportunidade que eu tive. Você sabe que o Pedro Manta, quando não era Pedro Manta, quando era Testinha, ele batia pelada com a gente no Marista, no Colégio Marista. Joguei muita bola com o Pedro Manta, joguei muita bola não, frequentei muitas peladas com o Testinha, com o Pedro Manta, e depois que ele se transformou em treinador de futebol, eu vibrei muito, porque é um cara do bem, um cara que entende, é um cara inteligente, e que acredito eu que tivesse ele no outro momento, numa outra situação, ele teria galgado a carreira de treinador, porque ele é um cara muito do bem. E aí você fez algo que eu fiquei emocionado quando você contou essa história. Me diz a surpresa que você fez pro Manta. Olha, todo time que eu fui, Sport, Santos, Botafogo, Vitória da Bahia, Belenense, eu sempre mandei camisa para Pedro Manta, né? E quando eu vim de Portugal, eu falei para minha esposa: olha, falta uma coisa que me incomoda. Essa coisa, ela me deixa ainda faltando alguma coisa em mim para me realizar.
como gente, como profissional, como ser humano. Ela fez o quê? Eu digo, eu tenho que dar um presente para Pedro Mantra. E ela, pô, foi ele que lhe ajudou, mas nada mais justo que você dar um presente para ele. E aí eu não gosto de falar isso, eu falei isso para você particular, mas já que você falou, né, não tem como eu negar mais. Então eu fui numa autorizada de carro da Chevrolet na época e comprei um carro para ele, completo, 4 portas, paguei e falei, professor, vem aqui me socorrer aqui, que eu tô com uma bronca aqui na oficina aqui na Chevrolet, na Ibiribeira. Ele, Sandro, daqui a meia hora eu chego aí. Deixei lá pago, fiz o TED para ele, do carro, paguei e fui embora. Depois de 1 hora ele me liga, que é isso aqui, rapaz? Eu digo, isso é a gratidão que eu tenho pelo que o senhor fez por mim. Então, ficou feliz da vida, eu também. Até hoje eu me emociono, gosto daquilo que eu fiz, porque foi um cara que hoje eu tenho o que eu tenho, foi através da vida dele que me abençoou. Que legal, foi muito legal para um exemplo de pessoa que reconhece, né, que sabe reconhecer aquele que ajuda na hora certa. Sandro, você começou, já teve base, né? Você já foi diferente de mim. Eu já pulei essa etapa de infantil, juvenil. Você saiu, apesar de precoce, apesar de estar sempre com a idade inferior nas categorias superiores, quer dizer, você tinha idade infantil, estava no juvenil, tinha idade juvenil, estava no júnior, tinha idade de júnior, estava no profissional e por aí vai. Mas você foi para essas categorias. Foi fundamental para os teus, digamos, recursos dentro de campo? Quer dizer, esses fundamentos que você tem do futebol se deve muito ao fato de você ter participado das divisões de base? Foi, Léo. Isso é fundamental, Léo. Isso, assim, lógico que na minha infância eu jogava muita bola ali em Engenho do Meio, no Curado 2, onde eu morei muitos anos. Então, assim, mas a base é onde se aprende. É por isso, assim, que existe hoje, você jogou futebol, você sabe, existe hoje uma briga muito grande com esse projeto que Romário estava aprovando. Mas, assim, na base, principalmente, tem que ter ex-jogadores. Porque eu aprendi a bater na bola, como eu bato, com o Fernando Lira, que foi goleiro, com o Moacir. Sandro, bate na bola assim, faz assim. Então, quer dizer, e acabava o treino, eu ficava fazendo isso. Então, a minha batida de falta não foi à toa. Eu aprendi a bater 3 dedos na bola com o Fernando Lira, com o Moacir. Então, assim, o meu cabeceio, o meu passe, isso foi treinamento do dia a dia. Como você falou, o cara que sai dali já direto com 18 anos de repente para ir para um profissional, ele sente muita dificuldade, com um passe, com domínio de bola. Então, assim, a base, ela é muito importante. Eu peguei Everton Senna no Santa Cruz, peguei mesmo alguns jogadores que, com todo respeito à base que foi feita, não tiveram uma boa base. O Everton Senna praticamente saiu do juvenil direto para o profissional com 18, 17 anos. Então chegou lá com o pé duro e ainda tem dificuldade. Então você consertar isso num profissional é mais difícil. Então por isso que eu sou sempre a favor de ex-jogadores, lógico, competente, profissional, pessoas que se dediquem e que tenham bom relacionamento com seus atletas, na base ter ex-jogadores. Então foi fundamental esses 3 anos que eu passei na base do esporte e depois, mesmo assim, com 18, 19 anos, você continua aprendendo. Só que a base é o começo de tudo. É por isso que você vê hoje o Barcelona, Real Madrid, o Bayern de Munique, aquele toque de bola, porque aquilo ali já começa lá na base, começa na escolinha. Aqui não, aqui os caras... É tudo muito, muito rápido, é tudo muito sem... Atropelado, né? Atropelando as coisas, sem pessoas capacitadas para estar treinando esses meninos. Nada contra, respeito. Agora, na minha opinião, tem que ter ex-jogadores profissionais, bons profissionais na base para ensinar. Sandro, que bom que você está aqui com a gente, porque eu gosto de falar num assunto que fez a diferença. O Sport em 90 subiu para a primeira divisão. Uma briga tremenda, eu participei daquele time lá, viajando com eles de ônibus. Houve um jogo em São Luís do Maranhão que não tinha dinheiro para pagar, depois do jogo, meia diária no hotel para o pessoal ficar dormindo, porque o voo era 6 da manhã. Então dormiu todo mundo na praça, ficou jogando dominó, baralho na praça. Era Paulo Vitor, o goleiro, Aguinaldo Bambam, Alencar. Esse era o time do Sport, subiu da B para A naquela oportunidade. E dali, até 2000, o Sport não caiu. O Sport ficou na primeira divisão. O fato de estar na primeira divisão e de fazer jogador em casa fez com que o Sport, fez a diferença. O Sport ganhou 8 títulos nessa década de 90. O Sport só perdeu 90, que foi até hoje uma confusão com o Márcio Alcântara, foi anulado o gol dele. 93, o Santa Cruz foi campeão, e 95 o Santa foi campeão também. Nos demais anos só deu o Sport, você estava exatamente nesse grupo aí. E aquele campo de treinamento anexo à Ilha do Retiro fez a grande diferença. O Náutico não tinha um campo de treinamento, o Santa também não. Ali, você, Juninho, Chiquinho, Adriano, Lima, Givaldo, quem mais? Leonardo. Russo, Kleber Santana, tudo nessa década daí, né? E tudo por causa de um campo de treinamento que tinha anexo à Ilha do Retiro. Olhou para a base e colocou, revelou. Antes de eu entrar nesse time, só para bater no que você estava dizendo, eu acredito que mais do que justo hoje, com essa amplitude de campos de treinamento que existe,
E com essa condição que a gente tem de ter uma comissão técnica de base um pouco mais ampla, você tem que ter gente para treinar zagueiro, tem que ter gente para treinar meio campo como um todo e atacante. E um treinador geral que coordene tudo isso aí. Olha, Léo, isso aí quem faz é o Grêmio, né? Eu estive lá no Grêmio, eu e Tininho na época, que eu estava no Santa Cruz com ele, e a gente foi lá atrás de jogador e a gente conversou com o pessoal da base do Grêmio. E eles falaram que existe um treinador de goleiro, um treinador de lateral, um treinador de meia, um treinador de atacante, né? Eu vejo os zagueiros hoje, até já profissionais, entrando na bola de peito e de pé, não existe isso. Entra na bola de chapa, que é mais segura, com mais segurança. Hoje eu vejo o mundo inteiro, e aqui em Pernambuco então, e no Brasil, o zagueiro vai para dentro da área com o cara indo em cima dele, com a mão para trás. Isso é ridículo para mim. Eu nunca fiz isso, eu nunca bati no meu braço. Então assim, eu nunca vi, com todo o respeito, deficiente físico, o cara sem braço, jogar futebol profissional. Porque não tem equilíbrio, rapaz. Então eles fazem isso. Então isso, quando eu estava em Santa Cruz, meus zagueiros não faziam. Então assim, eu acho muito importante isso. Como você falou bem, hoje o Santa Cruz ainda não tem um centro de treinamento, que eu acho o maior erro. Você pagar não sei quantos mil um jogador, não sei quantos mil um treinador, e o terreno em aldeia tá lá. Cara, ali você consegue, de repente você economiza um pouco mais agora na Série A, e que vai ter risco de cair, lógico que vai ter risco, mas você já projeta o seu treinamento para esse ano, para se porventura você tiver alguma dificuldade de cair esse ano, o ano que vem você tem um centro de treinamento com a base, com bons jogadores, para você retornar à primeira divisão novamente. São coisas que pode acontecer. Então, aquele auxiliar da ilha, nem gramado tinha direito, mas era um campo que a gente treinava. Então, ali, como você falou, saiu grandes jogadores. Então, quando eu falo, nas minhas entrevistas, eu sou muito sincero com as coisas que eu falo, e às vezes eu sou mal interpretado. Eu joguei 4 anos no Santos, 6 no Botafogo, Léo. Os times do Sul, Léo, eles respeitam como time grande do Nordeste, Vitória e Sport. Eu falo porque eu vivi isso lá, tá? Porque Santa Cruz, Náutico, Bahia, com esse sobe e desce de divisão, era obrigação nossa vir aqui e ganhar 3 pontos. Com Sport e Vitória, o empate era um grande resultado. Então esse é o pensamento deles. Agora não, Santa Cruz está começando a mudar isso pelas conquistas que está tendo. O Bahia está começando a mudar isso. O próprio Ceará. Então, assim, por quê? Porque Vitória e Sport sempre revelaram muitos jogadores. E os clubes do Sul estão sempre ligados. Pô, o Sport e Vitória revela muito. Sport e Vitória revela muito. Sport e Vitória, vamos focar lá. O que é que o Santa Cruz revelou nos últimos anos? O que é que o Náutico revelou nos últimos anos? Muito pouco em comparação ao Sport, em comparação ao Vitória. Então, é isso que você falou. Se tivesse essa oportunidade de ter ex-jogadores nessas funções, seria excelente, Léo. Quando eu levei a Taíde para Santa Cruz, levei a Adriano para Santa Cruz, levei Bosco, pô, você não querer um Bosco como treinador de goleiro do teu time, tu tá de brincadeira, cara. Tu não querer um Adriano para treinar teus zagueiros, tu tá de brincadeira. Um Ataíde, a tua comissão técnica, não, são os amigos de Santos, pô, eu tenho vários, Léo, eu falo para a pessoa que eu tenho 13 irmãos, 12 cunhados. Sabe quantos trabalharam comigo no Arruda, Léo? Nenhum. Porque eles sabem disso, eu falo isso na cara deles. Não são capacitados para aquela função de futebol. Se eu quisesse ajudar, eu ajudaria meus irmãos. Vem aqui comigo. Não tem irmão, não tem coisinha para ir para futebol. Futebol é coisa séria. Então eu só levava para Santa Cruz quem era competente. Então leva para o Sport, leva para o Náutico Santa Cruz quem é competente. Também levar por amizade não adianta. O que é que você trouxe de diferente? O que fez o Sandro amadurecer nessa sua saída inicial para o Botafogo? Foi para o Santos primeiro, né? Primeiro para o Santos. Um garoto que foi formado dentro do esporte, 19 anos, termina saindo, vai para o Santos. O que te assustou, chegando lá no time que você jogou no esporte, que é um time que tem a sua história, a sua tradição, mas o Santos tinha simplesmente o melhor jogador do mundo, né, formado ali. E você chega ali, como é que foi essa chegada, como é que foi esse impacto, o que é que disseram, veio um Paraíba, porque lá para eles, lá todo mundo é Paraíba, veio mais um Paraíba para jogar aqui com a gente? Foi dessa maneira, Léo. Eu lembro que eu viajei no domingo de madrugada, cheguei em Santos na segunda-feira de 8 horas da manhã, e ia ter uma final contra o Corinthians na terça-feira à noite pelo torneio de verão, Vila lotada. E quem indicou pro Santos? Foi Gilberto Goleiro junto com o Candinho. E aí, quando eu cheguei lá no hotel, o Candinho me chamou e fez: e aí, Paraíba, quer jogar amanhã? Desse jeito. E claro, professor, você vai me botar para jogar amanhã? Cheguei de não, você faz um treinozinho agora à tarde na Vila e amanhã pode ser para jogar titular contra o Corinthians. Eu disse, caramba, logo contra o Corinthians com o Marcelinho, com o Tupanzinho, time da Ronaldo goleiro, final de campeonato. E aí eu digo, professor, beleza. Só que na segunda-feira, como eu fui dar as voltas no campo à tarde, eu olhava para o escudo do Santos e falava, eu tô aqui mesmo na Vila Belmiro. Eu olhava para o meu short, não, eu tô com o material do Santos, eu sou jogador do Santos hoje. Só que eu estava pensando no jogo do outro dia também, né? Poxa, amanhã tem uma final, tem que ser meu cartão de visita. E aí, isso me ajudou muito, Léo.
Isso me ajudou muito. E quando eu cheguei na concentração à noite, Giovanni Cabeção, visse a bomba de Sandro, chegou ele aí, ó, a bomba de Sandro aí, ó. Tu visse ele, descontraiu, brincando comigo, tá? E aí fui pro jogo, a gente ganhou de 3-1, fizemos um grande jogo, já cheguei campeão no Santos, e isso me ajudou pro resto dos 4 anos que eu passei no Santos. Você que entende bem de cabelo, Sandro, o que é que o Giovanni fez para sair de um cabelo pichain para um cabelo mais liso do que o de Perla? Realmente o cabelo dele era ruim do Cabeção, mas o dinheiro ajudou, né, Léo? O dinheiro ajudou, e Giovanni é um cara do bem, salão, enfim... Você sabe que hoje tem produtos aí para todo gosto, né? E o cara com dinheiro fica mais fácil. Jogou na Europa há muitos anos, um cara do bem, então tá com cabelo realmente bom. Não, mas se dinheiro resolvesse esse problema de cabelo, teria resolvido o problema do entrevistado, não? Você é uma peruca. Foi o Botafogo, Léo. Depois o Santa Cruz acabou o restinho, muita dor de cabeça. Vamos lá, e do Botafogo, Sandro. Você foi um cara que teve uma identidade com o esporte por aquele grupo que era fantástico. Aliás, só para não deixar passar, muito se fala do Givanildo. Eu sou fã do Givanildo como profissional. Foi o treinador que mais venceu aqui em Pernambuco. Foi o treinador que mais deu acesso no futebol brasileiro. É o treinador mais pragmático para tratar um atleta. Ele defende você até agora lá dentro do vestiário. Não faça besteira não, você foi atleta dele, sabe disso. E ele é um cara que foi taxado de retranqueiro por muita gente lá no começo, lá atrás. E o Givanildo formou aquele, quer dizer, formou o Nereu, mas o Nereu deu força àquele time que tinha Dário, Chiquinho, Juninho, Leonardo, Marcelezinho. Que era um time que ganhava de 5-2 do São Paulo, ganhou de 5-2 do Botafogo, fez 3-0 no Corinthians, lá dentro, eu tô falando lá fora. Lá dentro, eu estava em todos esses jogos aí, exceção do São Paulo na ilha, que eu fui suspenso pelo terceiro amarelo. Mas como você falou bem, o Givanildo jogava com Chiquinho, praticamente, e Juninho, só Dário marcando. Zinho, Leonardo e Marcelo, atacante. Então, assim, um time totalmente ofensivo. E fez muitos gols esse time aí, nada de retranqueira, porque às vezes as pessoas falam demais, né? Quando tomava umas enfiadas, tomou de 5-0 do Criciúma, mas deixa isso pra lá, vamos pular essa parte do Criciúma. Você saiu, como eu te falei, e foi pro Santos. Mas eu lembro mais do Sandro como jogador do Botafogo do que como jogador do Santos. Por que essa identidade com o Botafogo, apesar do Botafogo ter acabado com seus cabelos? Pois é, Botafogo foram 6 anos de aperreio, todo ano brigando para não cair. A única conquista que eu tive lá foi 3 vice-campeonatos, Copa do Brasil, Rio-São Paulo e a Série B. A identificação foi pela raça, eu sempre fui... E outra coisa, quando eu cheguei no Botafogo, o Flamengo dava como certa a minha contratação. E eu troquei o Flamengo pelo Botafogo. Eu preferi ir para o Botafogo do que para o Flamengo, que não pagava ninguém na época. E o Botafogo na época até pagava em dia. E a torcida já ficou apaixonada por mim nesse momento. Porque no momento que você troca o Flamengo pelo Botafogo, para a torcida ganhar a torcida. Para isso aí é um título para o Botafogo, né? E até hoje eles comentam sobre isso nas redes sociais. E agora, 5 meses atrás, o Botafogo desenhou a minha carequinha, caricatura, no muro do General Severiano, perto de Garrincha, Newton Santos, Didi, Zagallo. Então aquilo ali para mim foi fantástico. Fui lá para a inauguração do muro do General Severiano, dos ídolos do clube. E assim, foi por isso, por ver aquela batida no braço que eu tive, o jogo que eu entrava machucado, ia no meu limite, aquela porta que eu saí quebrando tudo no carro quando o Botafogo caiu. Tudo isso aí, torcedor viu a coisa acontecer com a naturalidade tão grande, e acabou que agora mesmo, em dia 29 de maio, eu vou ser homenageado lá em Apodi, Rio Grande do Norte, pela torcida do Botafogo local. Estão mandando para mim passagem, mandando hospedagem para ir com minha esposa para lá para ser homenageado. Então essa identificação se deu por isso, pela raça, pela entrega dentro de campo. A gente fala um pouco mais sobre esse episódio do chute na porta lá, quando o Botafogo foi rebaixado, depois que eu relembrar para você uma mensagem para lá de importante da Excelsior Seguros. A Companhia Excelsior de Seguros é uma empresa de abrangência nacional com forte atuação regional. Foi fundada em 43 e teve a matriz transferida em 96 aqui para o Recife. É a única seguradora com matriz ativa em todo o norte e nordeste do Brasil. Entre os produtos oferecidos pela Excelsior estão o seguro garantia, aeronáutico, habitacional, residencial, empresarial, responsabilidade civil, equipamentos móveis e estacionários, riscos diversos, vida em grupo e acidentes pessoais em grupo. Nos planos estão a manutenção do alto índice de crescimento, com foco prioritário de expansão nas operações das regiões sul e sudeste do Brasil. Legal. De volta aqui ao Chalé 92, na nossa casa do toque de bola. E o Sandro é o nosso entrevistado, o Sandro que foi tricampeão como jogador pelo esporte, tricampeão como coordenador de esportes, executivo de esportes, auxiliar técnico, enfim, escolha o cargo que você quiser dele no Santa Cruz. 3 títulos dentro de campo com o esporte, 3 títulos fora de campo com o Santa Cruz. E a gente vai entrar nesse mérito do Santa já. Eu só queria que você relembrasse essa história da porta. Porque eu lembro, Sandro, que essa imagem ficou... a gente notou, porque tem muita gente que faz marketing, né? O time cai e fica querendo mostrar que tá chateado, coisa, chora, se ajoelha. Foi um desabafo seu e que só voltou à normalidade, acredito eu, quando você trouxe de volta o Botafogo para a primeira divisão.
Então, Léo, naquele grupo que caiu, tinha jogadores que falam. Um jogador, na verdade, falou pra mim assim: Sandro, tu é de quem? Eu digo, eu sou do Santos. Eu sou do Atlético Mineiro. Deixa essa porcaria cair que a gente vai embora para nossos clubes e acabou. A gente era emprestado, eu digo, não faça isso não. Isso aí vai acabar com a nossa carreira, isso aí vai acabar com esse clube. Então, assim, não era dessa maneira que eu enxergava o Botafogo, enxergava a minha profissão. E acabou que naquele dia a gente caiu. E aí eu passava um filme da decepção minha pessoal, não vou ser hipócrita falar primeiro que eu pensei que a decepção seria somente do torcedor, minha pessoal como profissional, o baque que eu ia ter na minha carreira. Pensei também em tudo que se passava dentro do clube, os funcionários que estavam ali, toda a dificuldade, aquele time caindo para a Série B já estava falido, ia falir mais ainda. Como aconteceu? Estava falido quando o Bebeto assumiu em 2003 para a gente voltar à primeira divisão. Então quando eu chego na minha frente, eu vejo um monte de Gatorade, eu com uma castrava de alumínio, tinha sido expulso, brigando com o Júlio Batista. E aí quando eu saio, garrafa de Gatorade, é um bico nela, não tenha dúvida. Quando eu entro na porta, a porta fechada, é murro nela para quebrar, com pesada, com tudo. Então, coisa bem natural, o que aconteceu e ficou marcado. E depois, quando subiu, eu quebrei, mas foi de alegria, para comemorar. Aí o presidente falou, você quebrou, agora você vai ter que pagar, vou descontar no seu bicho. Você me fez uma raiva tremenda. A mim não, a sua torcida original. Quer dizer, original não, porque o Sandro originalmente é tricolor. Mas a torcida a quem primeiro ele trouxe felicidade, que foi a torcida do Sport. Porque quando você subiu em 2003 com o Palmeiras, que houve aquele jogo lá de Garanhuns, inclusive, que o jogo dos Garanhuns pintaram o gramado de verde, porque o Sport não podia jogar na ilha, foi jogar com o Palmeiras em Garanhuns e perdeu de uma forma absurda. Só subiam 2, né? E terminou subindo Palmeiras e Botafogo. Você ainda tinha alguma esperança, alguma expectativa de subir junto com o Sport, por exemplo? Lógico, eu vou te ser sincero, eu pensava só no Botafogo exclusivo, tá? Lógico, se tivesse perguntar para mim, Sandro, quem é que tu prefere que suba? Botafogo e Sport. O clube que me deu a oportunidade, o clube que eu tenho o maior carinho do torcedor até hoje por onde eu passo, mesmo declarando que torço pelo Santa Cruz. Então, assim, seria muito bom. Mas, é como se diz, farinha pouca, o meu pirão do cocão primeiro, né? E aí a gente, foi naquele jogo que o Sport perdeu, a gente ganhou em casa do Marília, até fiz o gol que abriu o placar para a gente subir o time, que ficou marcado muito isso aí também, que eu saí batendo no braço. E aí o Sport perdeu, a gente ganhou e subiu a gente e Palmeiras. Porque se o Sport ganha do Palmeiras, a gente ia disputar a vaga com o Palmeiras no Parque Antártica e o Botafogo dificilmente ia conseguir o acesso. Sandro, me fala um pouco dessas finais do Campeonato Pernambucano. Lógico que a gente não sabe o resultado, nós fizemos o programa na quarta-feira, antes do jogo, envolvendo o Sport Santa Cruz. Amanhã tem a final, amanhã tem o jogo de volta. O Santa Cruz Sport foi na quarta e amanhã tem o jogo da volta. Mas como é que você vê os dois elencos, né? Como você vê o elenco do Santa e como você vê o elenco do Sport? O Santa tem um time que encaixa mais e o Sport tem um time mais caro. Qualidade por qualidade, quem você acha que faz a diferença? Eu acho que o Santa Cruz, como você falou, ele tem um elenco mais equilibrado. Você tem um Alisson no banco que é muito bom jogador, você tem um Alemão no banco que é bom jogador. O Santa Cruz só não tem volantes de imediato, da função que o Milton está jogando, né? Você tem um atacante como o General, que está sempre entrando e fazendo gols, né, o Bruno. Então você tem o Raniel, que sempre entra ali para ajudar. Você tem o Renatinho, que está machucado, mas que sabe que é bom jogador. Você tem o Daniel Costa com a bola parada, com enfiada de bola. Então, assim, o Santa Cruz tem um elenco mais barato e melhor montado. O Sport, se você perguntar ao torcedor do Sport qual é a escalação do Sport, ninguém sabe hoje. Muda muito, né? Qual é o elenco do Sport? Você não sabe, que dispensa muito também. Então, assim, eu acho que o Sport ele não contratou bem, mas o Oswaldo está aí agora para, nessas duas finais de campeonato, nessa última final agora do campeonato, tentar ver aquilo que ele vai precisar para o futuro do Sport. Eu acho que o Sport tem que pensar assim no título, tem que pensar, porque é time grande, vive de título. E se perder para o Santa Cruz, o título vai ser um tumulto muito, muito grande na ilha. Eu conheço a Arruda e conheço a ilha. Quem perder esse título, o tumulto vai acontecer dentro do clube. Infelizmente. Menos, porque ganhou a Copa do Nordeste. Tá, mas quando se perde para o Sport, a repercussão é bem maior. Se perde o campeonato para o Salgueiro, para o Náutico, mas para o Sport a pressão é grande. A mesma coisa o Sport. Mas o Sport, na situação que vem, nesse ano, com mais atuações, mudança de treinador, o elenco, essa interrogação muito grande, essa dúvida que tem sobre o elenco do Sport, a pressão em cima do Sport é maior. Falando um pouco do futuro, Sandro. Você recebeu o convite para treinar o Bolívar da Bolívia. Você tem hoje 2 campos society, onde você deixa a meninada trabalhar. Mas o teu sonho é formar jogadores? Você ainda tem essa ambição? Ou você acha que a aposentadoria já chegou de vez e o Sandro vai virar aquele agricultor de cuidar de grama, cuidar de coco? Com todo respeito ao apelido que você tem. Cocão, é apelido é Cocão, todo mundo sabe.
Olha, Léo, é assim, é porque lidar com dirigente de futebol é muito difícil, sabe, Léo? Eu queria uma coisa independente, eu queria um espaço para eu fazer peneira. Não para ganhar dinheiro, não é isso. Eu sempre falo para as pessoas que a porção que Deus me deu já me satisfaz, eu consigo sobreviver com minha família. Tá? Porque meu maior prazer é dar educação para minhas filhas, eu estou dando faculdade. Poder ajudar meus pais, eu consigo ajudar. E conseguir pagar minhas contas do dia a dia. Para mim, estou feliz da vida com isso. Agora, é porque eu fui injustiçado, como você foi um dia, procurou um treino para fazer e não tinha espaço para treinar. Os clubes não te dão essa oportunidade. Então eu tinha essa vontade, esse sonho de ter um espaço e ali você fazer peneiras para essas pessoas que querem jogar e ter o livre acesso para colocar no Náutico, no Santa Cruz, no Sport. Ó, tá aí, ó, fica com vocês, se virem. Era isso que eu queria, mas o espaço hoje em Recife é muito difícil você conseguir um campo para poder fazer isso. Eu tenho um campo society, sintético, 47 por 27. Não dá para fazer esse tipo de trabalho que eu queria. Estou aqui, moro em Aldeia. Zé Carlos jogou comigo no Botafogo, jogou no Flamengo, Zé do Gol. Mora aqui também em Aldeia, tem esse mesmo objetivo de um dia querer fazer isso, mas não existe espaço para a gente fazer. Eu gostaria muito, mas eu vejo que pelo espaço que tem em Recife hoje de campo seria inviável. Tem um assunto delicado que eu quero tratar com o Sandro na reta final do programa, mas depois da Excelsior Seguros. Solta aí. A companhia Excelsior de Seguros é uma empresa de abrangência nacional com forte atuação regional. Foi fundada em 43 e teve a matriz transferida em 96 aqui para o Recife. É a única seguradora com matriz ativa em todo o norte e nordeste do Brasil. Entre os produtos oferecidos pela Excelsior estão o seguro garantia, aeronáutico, habitacional, residencial, empresarial, responsabilidade civil, equipamentos móveis e estacionários, riscos diversos, vida em grupo e acidentes pessoais em grupo. Nos planos estão a manutenção do alto índice de crescimento, com foco prioritário de expansão nas operações das regiões sul e sudeste do Brasil. Sandro, você tem quantos irmãos, você falou? Eu tenho 14 comigo, né? São 13. 13 irmãos. Quantos cunhados? 12. 12 cunhados e 14 e 13 irmãos. Como é isso de você, de repente, conseguir conviver com todos eles, sem eles não sentirem um pouquinho de injustiça por você ter uma classe social um pouco melhor e eles não estão assim? E eles não terem essa condição. Como é que você convive com isso? Eu convivi com isso, Léo, ajudando a todos. Sempre que precisaram, eu dei a mão, sabe? Eles sabem disso, trato todos iguais, vivem na minha casa quando quer, vivem na casa do meu pai ali em Engenho do Meio. Ajudei todos, dei assim, para quem não tinha moradia, eu dei moradia, quem não tinha trabalho, eu dei táxi para trabalhar, é teu, vai ganhar teu dinheiro, viver tua vida. Quem tinha casa, reformei, ajudei. Minha sogra, a mesma coisa, minhas cunhadas também, quem não tinha casa, ajudei, dei, reformei. Então eles não têm o que reclamar não, viu, Léo? Eu, graças a Deus, eu me dou bem com eles porque eles viram que eu não dei as costas para eles. Não fiz mais, de repente para um ou para outro, de família. Alguém ficou chateado por você não ter feito esse pouquinho a mais, entre aspas? Não acredito que não, porque eu não ganhei tanto dinheiro feito as pessoas pensam. Eu passei no Botafogo 6 anos, mas praticamente ficou lá 2 anos de salários atrasados. E eu não ganhei grande salário. Queria eu ganhar muito salário para ter ajudado todo mundo muito mais do que eu ajudei. Mas a minha consciência é tranquila, durmo em paz. Até hoje eu pago os planos de saúde dos meus pais, dou assistência para eles, para mim é o mais importante, pela idade deles, 85 anos meu pai tem, minha mãe 75, minha sogra também, eu pago o plano de saúde dela. Então, meu amigo, só de tu ter um plano de saúde para teus pais, tá, tu vai dormir em paz. Então já é uma grande coisa para a família. Ninguém vai se aperrear com plano de saúde nem com remédio. Muito bem. A gente conversou com o Sandro, era papo bom e agradável para muito tempo. Né, para um programa de 3 horas de duração seria insuficiente. Mas esse cara é uma figura sensacional e a gente encerra, né, agradecendo a presença dele. O Sandro nunca se furtou, nem quando estava no Botafogo, nem quando estava no Santos, nem quando estava no auge da carreira. Ele jamais deixou de participar dos nossos programas, das nossas entrevistas. E eu faço esse reconhecimento de público. Obrigado, Sandro, mais uma vez pela sua presença aqui. Obrigado a você, Léo. Quando eu era bonito eu não negava, agora que eu estou feio e careca, como é que eu posso negar? Não, Léo, tranquilo, quando precisar, estamos sempre à disposição de vocês. Até mesmo porque vocês fazem parte, principalmente você, Pedro Luiz na época, Pedro Silva, Wellington, Raul. Não vai muito atrás, não. Eu não sou muito, né? Então, mas essa galera aí é do tempo que eu estava começando no esporte. Então vocês foram os primeiros caras a me entrevistar. Então não tem por que negar, né? Grande Sandro. Toque de bola para você que prefere futebol ou um papo agradável a novelas mexicanas. Um abraço a todos. Amanhã às 9 da noite a gente volta ao vivo falando tudo sobre a grande final do Campeonato Pernambucano, o jogo do Sport contra o Santa Cruz na Ilha do Retiro. Uma ótima noite de sábado a todos, um ótimo domingo. A gente se encontra na semana que vem com o Toque de Bola e amanhã com o Tá na Rede. Tchau. Toque de Bola. Oferecimento Excelsior Seguros, a sua companhia de seguros desde 1943.